Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Como vocês já viram aí na capa, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Na verdade, eu acabei de ler ele, tem um pouco mais de uma hora, eu estava almoçando, lendo, terminando de ler. Eu li esse livro num total de 5 ou 6 dias. Ele é um livro curto, ele tem um pouco mais de 200 páginas, acho que 280, mas é um livro muito interessante. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, gente, esse livro aqui, ele conta a história da Becca, alguma coisa que eu não vou estar sabendo pronunciar o nome dela porque é muito difícil. Ele foi o primeiro livro desse autor aqui, o Charlie Donner. Ele recebeu muitas críticas positivas pelo New York Times e pela crítica lá estadunidenses. Eu ganhei esse livro do meu namorado no final do ano passado, mas como eu estava terminando de ler A Falência, eu li só os 2 primeiros capítulos e meio que deixei ele de canto para poder concentrar mais em A Falência, que é o livro que faz parte do Clube do Leitor, que é o clube de leitura, que é o Jornada do Leitor, na verdade, que é o clube do livro que eu faço parte. Aí eu fui terminar de ler aquele livro, porque eu tinha como meta terminar de lê-lo ainda em 2022. Eu demorei um pouco para ler, porque dezembro é um mês muito corrido, é um mês muito, sabe? Eu demorei quase um mês, mas tendo dias que eu não lia nada, tinha dias que eu só lia metade de um capítulo, foi muito tumultuado. Então eu acabei deixando ele esse livro aqui mais de canto. E aí peguei ele no final, assim que eu terminei A Falência, acho que no dia 30 de dezembro, eu comecei a ler ele. E aí eu terminei, hoje é dia 4, eu acabei de terminar de ler ele. Mas também, finais de ano, né, eu acabei não lendo tanto, tanto no dia 31 como no dia 1º, que a gente foi pra praia e tudo, curti um pouquinho. E agora eu voltei. E aí, dia 2, tá certo? Eu voltei a ler ele de verdade e eu terminei. Eu posso falar pra vocês o quanto esse livro me deixou encantada. É uma leitura muito gostosa de se fazer. É uma leitura fluida, sabe? O autor, o Charlie, é muito interessante porque ele é um homem, mas as personagens principais do livro são mulheres, né? Que são a Becca e a Kelsey, que é investigadora do caso da Becca. E ele consegue trazer esse sentimento mesmo, sabe? Você muitas vezes esquece que quem escreveu foi um homem, que não foi uma mulher. Quem escreveu uma mulher que tenha passado por todas aquelas situações que tanto a Becca como a Kelsey viveram e que elas acabam se conectando ao meio acabam se conectando. Quando a gente vai lendo o livro, a gente consegue perceber essas similaridades entre as duas. Não similaridades, mas meio que elas têm uma história muito parecida. Mais ou menos parecida. Esse livro aqui, ele começa contando como foi o dia do assassinato da Becca. Ela acaba narrando, né? Como se ela estivesse narrando como foi aquele dia que ela estava na palafita, que para quem não sabe, palafita são aquelas casas suspensas, né? No Rio. Aí tem aqueles negócios assim que eu esqueço o nome e a casa fica suspensa. E de uma ilhazinha uma cidadezinha muito aconchegante, muito pequena, mas que tem aquele ar de, sabe aquele ar assim de comunidade unida? Pronto, é essa mesma pegada que o livro tenta trazer. Aí narra como foi o assassinato dela. Em seguida, né, no próximo capítulo, ela vai falando um pouco como foi para Kelsey conhecer e ter acesso ao caso dela. A Kelsey é uma escritora de investigativa, meio que ela escreve artigos investigando assassinatos, roubos, essas coisas. Ela também já escreveu um livro e ela passou por uma coisa um pouco parecida com a Becca, né? Antes de ser morta, a Becca foi violentada. E a Kelsey, ela foi violentada também um dia que ela tinha saído para correr. Uma pessoa teria pegado ela e violentado ela, mas ela conseguiu sobreviver. Ela parece que desmaiou ali e acordou no outro dia no hospital. E a Becca não, né? A Becca teve esse fim trágico na vida dela. É um livro assim que eu particularmente, como vocês sabem, eu adoro séries policiais, eu adoro essa leitura
essa pegada mais investigativa também. Só que nos livros eu acho que eu nunca li, ou pelo menos nunca me atentei a esse gênero em específico. Eu gosto muito de romances, eu gosto muito de contos também, gosto de ler crônicas, gosto de sátiras, eu sou muito eclética, na verdade, quanto ao meu gosto literário. Mas esse livro realmente é um livro bem interessante. Eu não ouso falar que ele faz uma analogia, mas é meio que uma pegada meio Memórias Póstumas, sabe? Não querendo comparar, acho que não tem comparação. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos melhores livros da literatura brasileira, se não o melhor. Esse livro foi o primeiro livro do autor, mas eu acho que foi uma estreia muito boa. Ele realmente soube captar essa alma feminina, passar esses medos, esses anseios que nós mulheres temos, né? Para o público, e o público de fato conseguiu se conectar com essa história delas. Foi um livro assim que facilmente você lê 50, 60 até 100 páginas num dia, porque é uma leitura muito fluida, muito leve. Ele é muito descritivo, ele descreve muito bem as cenas, ele descreve todo o cenário, então você consegue meio que visualizar tudo aquilo, o que é muito bom quando a gente está lendo. É uma história assim muito envolvente, porque conta a história da Beca, né? Conta a primeira parte da morte dela e depois vai tipo fazendo uma retrospectiva da vida dela. Por isso que eu falei que é meio parecido com Memórias Póstumas, né? Que Memórias Póstumas também começa com o funeral, o enterro do Brás Cubas, e aí vai contando como foi a trajetória de vida dele. Esse aqui é basicamente assim também, só que não pega toda a trajetória de vida dela, pega a trajetória universitária dela, já que ali meio que entre os amigos, entre o grupinho dela de social, né, o grupinho com que ela convivia, é que tem o assassino dela, e só no final, bem nos últimos capítulos, é que a gente descobre. Eu acho que o plot desse livro é muito bom. Eu acho que a gente vai ficar envolvido, vai ficar querendo saber quem foi que matou, querendo, supondo várias teorias, e depois a gente vai descobrir. Talvez vocês acertem, talvez vocês não acertem. É uma história muito boa, muito bem escrita, tem muito mistério, tem muito suspense. Eu tenho certeza que vocês vão amar ler esse livro. Esse livro aqui pode sim entrar na lista de leitura de vocês para 2023, que eu acho que não vai decepcionar. Meu namorado comprou esse livro numa promoção nas lojas americanas. Eu acho que ele pagou 10, 15 reais, uma coisa assim. E é um livro muito bom, vem com marca-página, vem com as páginas são bem grossinhas. A capa é legal, não é capa dura, é capa mole, mas é bem, bem bonito mesmo. É um livro que vai ficar lindo aqui na minha estante, eu já vou colocar ele lá. E mais tarde eu vou fazer um vídeo falando para vocês algumas leituras que eu recomendo para vocês para esse ano de 2023. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já não esquece de deixar o like pra mim, se inscreverem no canal, me seguirem lá no Instagram se vocês ainda não me seguem. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.